Bitcom TV, passa no seu smartphone. Alô você, salve, salve, bom dia. Amanhã de segunda-feira, dia 15 de junho, ano de 2020. Estamos no dia que marca a quinzena deste mês aí de junho, 15 dias dentro do mês de junho. E também nós estamos aí há cerca de 15 dias de concluir o primeiro semestre de 2020. Daqui 15 dias nós vamos estar então concluindo o primeiro semestre deste ano de 2020. Um período crítico, né, com muitos pontos de interrogação, inclusive acentuando-se ainda mais aqui para a região serrana, a partir de agora com o decreto da bandeira vermelha. Hoje pela manhã estiveram reunidos então, né, prefeito de Caxias do Sul, junto com forças e pilares das instituições caxienses, com esta deliberação, né, de apresentar em conjunto uma proposta ao governador Eduardo Leite. Então foi oficiado um documento que foi encaminhado ao governador Eduardo Leite, que deve se pronunciar talvez agora à tarde ou também se pronunciar no período de até amanhã. Nós estamos aguardando esse parecer, estamos observando também para ver esse encaminhamento. Só para destacar também, nós conversamos hoje pela manhã com Edio Eloy Frisso, vice-prefeito de Caxias do Sul, que nos trouxe essas informações, trouxe ampliação em alguns destaques e colocou na sua visão que Caxias do Sul não deveria estar, segundo ele, na bandeira vermelha, até porque pelos parâmetros e pelos números que nós estamos apresentando no enfrentamento à Covid-19, Caxias do Sul estaria com uma situação muito melhor do que muitas outras cidades do estado do Rio Grande do Sul. Ele até fez uma citação sobre a própria capital, Porto Alegre, que tem mais números de casos de Covid e mortes relacionados a mais, né, do que a própria cidade de Caxias do Sul, e sendo que Caxias do Sul tem 600 mil habitantes e estaria chegando, né, a 350, que na proporcionalidade de percentual isso seria um número muito baixo para uma medida tão urgente de bloqueios, né, fechamentos e tudo mais. Mas o vice-prefeito também fez um alerta, né, sobre um entendimento por parte da população quanto às aglomerações e movimentação, citando o exemplo de ontem, né, shoppings, locais públicos, aglomeração. Fez uma citação também sobre sexta-feira, a noite de sexta-feira, que teve uma movimentação muito intensa do Dia dos Namorados. Ele fez um pedido de cautela por parte do próprio cidadão caxiense. Só para registrar também, a título de registro, só para deixar a nossa audiência informada, antes de nós saudarmos ele, Miguel Brambila, foi noticiado também para a cidade de Caxias do Sul, instantes atrás, o 7º óbito de Covid-19. Uma senhora de 63 anos de idade estava no Hospital Geral e veio a óbito no dia 9 de junho. Ela estava já internada desde o dia... Ela veio a óbito dia 13, né? Ela estava internada já há alguns dias. Ela tinha também outras comorbidades, doenças cardiovasculares crônicas, diabetes e entre outras doenças, tá? Eu sei que é lamentável nós iniciarmos um Sabe Caxias by Bitcom com essas informações, mas é para trazer atualização do que está acontecendo aqui na nossa região, né? Aqui no nosso domínio, né? Que é a cidade de Caxias do Sul. Miguel Brambila, passo agora para você. Não dá para se dizer que é um bom dia, né? Mas análises, números, estatísticas, é coisa que nós temos que estar trazendo e observando, mas eu desejo a você tudo de bom, né? De forma muito pessoal, com o coração aberto, desejando para você que de verdade esteja tudo bem com você. Miguel Brambila, bom dia. Ok, Edinho Soares, bom dia a todos. Exatamente, né? A ilusão é a pior das esperanças, Edinho. Portanto, nós temos que ter uma esperança realista, não uma esperança ilusória neste momento. Vai chegar o dia, com certeza, que nós estaremos, né, distantes desta realidade, olhando para trás o que aprendemos. E considerando todos esses fatos aí desta introdução que comentas, né, nós podemos partir de uma simples análise, né? O Brasil é uma bagunça generalizada, Edinho, por uma série de questões, não é? Uma série de questões políticas, educacionais. Primeiro, se os prefeitos acham que não devem cumprir a bandeira do governo do estado, por que concordaram com ela no início, quando ela foi negociada e colocada como decreto? Né? Primeira coisa. Então eu acho isso aí já é uma questão de desonestidade. Se você não ia concordar quando os números chegassem, então você não concordasse.
Se você não concordava com a regionalização da bandeira, sabendo que cada município tem uma jurisdição, porque você não disse lá no começo, quando a bandeira ainda estava sendo colocada? Porque eu analiso essa rebeldia toda política como uma anarquia generalizada. E nesse ponto aí falta uma unidade nacional, é verdade. Então é quase como você... vivemos num país, né, onde é necessário já no mundo um breve caminho, o contrato pré-nupcial, porque a palavra já não vale. As jurisdições municipais, estaduais, federais já também não têm tanto valor. Agora, por exemplo, muitos municípios já estão dizendo, não vou cumprir porque no meu município não está assim. Não vou... Então, por que aceitaram? Por que não disseram no começo, eu vou para a justiça? Então é a justiça que manda no país. Para que nós precisamos, né, de políticos, administradores, se qualquer coisa vai para a justiça decide, Edinho? Então, realmente, né, vai chegar o dia que nós vamos ter um país mais maduro, mas por enquanto é uma baderna, né? Ninguém manda nada, nós vivemos numa anarquia, Edinho. Entendo suas colocações, Miguel Brambila, né? E outra coisa, outro detalhe que ficou muito evidente na fala do vice-prefeito, mas falando de forma elegante, não taxativo e também não com palavras duras, enérgicas, mas o vice-prefeito tocou, né? Melhor dizendo, né? Tocou no assunto sobre os repasses estaduais. Ele disse, né, ele fez uma citação dizendo que é fácil estar dentro de um gabinete oficiando, despachando ofícios e assinando documentos, mas que ele gostaria de ver os repasses vindo para os municípios, porque até então quem está assumindo toda a bronca da Covid-19 no Rio Grande do Sul, no entender do vice-prefeito, seriam os municípios que estão arcando com todas as custas. E tem base nisso porque Caxias do Sul está colocando aportes financeiros em abertura de leitos do seu próprio município, né? do próprio caixa do município, colocando muitas vezes até em questionamento até quando e quanto vamos estar suportando toda essa pressão financeira que traz um grande peso, uma grande sobrecarga aos cofres municipais. Então, tudo isso nesse período que você disse, né? No qual precisaria de entendimento, precisaria de mais arroxo, precisaria de mais medidas. Nós precisaríamos e já deveríamos ter tomado mais iniciativas desde o início de tudo isso, quando o primeiro pronunciamento através do ex-ministro Henrique Mandetta foi proferido, mas o pessoal no Brasil está preferindo ferragens e lonas, né? Fazendo uma alusão muitas vezes a lonas de circo, com todo o perdão ao pessoal do meio circense, que são grandiosos artistas, mas parece que o pessoal está colocando, espalhando lonas pelo país, criando, né, cenários para que haja, como já se ocorria no passado, né, pão e circo. O ministro da Saúde, né, o Pazuello, não sabe sobre o inverno do Brasil, né? Então você imagina que nós estamos aí vivendo realmente, é o cidadão que está pagando o preço pela sua omissão. Eu acho que tem razão o vice-prefeito Eloy Freixo, eu o conheço também e temos aí já uma longa relação como político que ele é e eu como jornalista, sempre no respeito e nos limites. Acho que ele está certo. Acho também que o Flávio Cassina sempre disse que estamos no fio da navalha, também está certo. Então essa é a questão das bandeiras. Primeiro lugar, então, já devia ter sido questionada, acredito. Segundo, na outra negociação que teve com o governador, ele foi flexível e abriu mão. Eu, particularmente, Edinho, né? Porque, assim, de quem será a responsabilidade das mortes, né? De ninguém? Na Itália, o primeiro-ministro da Itália está sendo questionado, inquirido por decisões que tomou e que pessoas morreram devido aí ao resultado das suas decisões. No Brasil, ninguém quer se responsabilizar por nada. É muito fácil, é claro, né, para o Eduardo Leite, neste caso, dizer, não, vocês é que sabem, né? Querem ir para a justiça? Não tem problema, né? Você pode ir para a justiça, né? O princípio de Pôncio Pilatos, eu lavo minhas mãos. Quando as pessoas morrerem, eu termino meu governo e não é culpa minha. Assim como o Bolsonaro está fazendo. Então, quer dizer, não é o momento, né, de quando da casa está pegando fogo, ficar brigando pelo balde. Essa é a questão. As pessoas estão... O circo está pegando fogo e as pessoas estão puxando o balde um da mão do outro.
né? Eu acho que então, se o sistema de bandeiras não funciona, primeiro devia ter sido questionado antes. Agora não adianta ficar judicializando, não vai acontecer esse processo. Eu creio que o Eduardo Leite vai dizer o seguinte: então vocês é que sabem, né? Porque senão vai virar já é uma bagunça, ninguém manda nada, ninguém manda. E aí a questão dos ônibus, por exemplo, não é somente a questão dos shoppings, né? As pessoas que têm aí um pouco de dinheiro para gastar em shopping não são as mesmas pessoas que estão passando fome nos lugares onde perderam os empregos, que estão recebendo aí o auxílio emergencial, que de emergencial não tem nada. Não são as mesmas pessoas. São pessoas que acham que não terão problemas porque são jovens, porque têm histórico de atleta, porque são pessoas que acreditam que a pandemia é uma conspiração, que o coronavírus não existe, né? São pessoas que usam máscara porque não é tão difícil assim, por um charme. Até você conhece alguma pessoa que foi multada pelo não usar máscaras? Não tem ninguém. Apesar de ter multa, ninguém foi multado pelo não uso de máscaras até agora, Edinho. Então, nós vamos ter que recomeçar o Brasil, né, todos os dias, e ainda eu acredito que está uma baderna política. Eu acho que Caxias do Sul vai voltar com uma boa notícia, sim, o governador vai tornar flexível, só que aí ele se desmoraliza politicamente. A questão não é pessoal, né, da sua maneira de trabalho. Aí eu acho que o vice-prefeito pega pesado, é muito fácil ficar sentado no gabinete, né? Ele não sabe, ele também está sentado no seu gabinete, né? Então, quer dizer, o governo estadual também depende, não estou defendendo o Eduardo Leite, mas essas críticas políticas, de político para político, né, elas têm que ter autoridade moral, né? Porque o governo do estado também está sofrendo pelo dinheiro federal que não chega, e aí por diante, Edinho. Deixa eu fazer só o seguinte, Miguel Brandila, te peço permissão, até para título de informação à população. Tem uma matéria assinada pela jornalista Flávia Benfica, do jornal O Correio do Povo, e olha que interessante isso aqui, ó. O governador do estado agiu rápido rápido ante a rebelião de prefeitos de regiões que devem cumprir as exigências da bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado a partir desta segunda-feira. Em uma reunião marcada para amanhã desta segunda-feira, vai definir a estratégia do Executivo, que, em edição extraoficial na noite de domingo, publicou 2 decretos, com um novo regramento anunciado na quinta e que endurece as normas de modelo. Parte dos prefeitos, indignados com a mudança na cor da bandeira, argumentava que não existiam decretos regulamentando as mudanças que, portanto, seu cumprimento deve ser questionado. Além dos ajustes no sistema de bandeiras, os decretos reiteram as declarações do estado de calamidade pública em todo o território gaúcho. O decreto, a exemplo 55.310, determina a aplicação de medidas sanitárias segmentadas. Na linha de frente da atuação do Executivo, a Procuradoria-Geral do Estado promete tomar providências legais, se necessário, encaminhando representação criminal ao Ministério Público do Estado, com base no artigo do Código Penal, artigo 268, que diz, abre aspas, em se confirmando o descumprimento, as medidas cabíveis são criminais. Representaremos ao MP e ainda o ajuizamento da ação civil publicada para obrigar os municípios a cumprirem as normas estaduais de distanciamento controlado, fecha aspas, assegura o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha Costa. Então tudo vem apontar que o governo não recuará ante aí os questionamentos e também não recuará ante as questões, né, que foram encaminhadas aos prefeitos. Então isso já traz um ponto de vista que todo movimento que está sendo feito em Caxias do Sul pode não surtir o efeito desejado pelas instituições e pilares da sociedade caxiense, bem como também os prefeitos locais. Pois é, Edinho, porque ele vai perder a credibilidade, inclusive política, né? Porque você veja que o pessoal, ao invés de falar da questão administrativa, já parte para a questão política real, né? E da crítica pessoal, no sentido de que você está aí agindo de uma maneira não tão eficiente quanto poderia. Mas o governo do Rio Grande do Sul foi o único que apresentou pelo menos uma alternativa,
E eu não estou defendendo, eu acho que pelo menos é o óbvio. Os municípios, então, como eu disse, né, estão agindo de uma maneira errada, porque então tivessem aí uma contraproposta. Olha, esse sistema de bandeiras não vai funcionar assim, quem sabe nós fazemos assado, precisamos fazer assim, mas não, já se parte aí, né, para política rasa, né? Então é isso que é o problema do Brasil. Você joga, né, no colo do outro a responsabilidade que não tem a sua ação definitiva. Eu acho que Caxias do Sul deveria, sim, ter então um plano semelhante ao governo do estado, com números diferentes, ou semelhante ou diferente. Qual é o plano do teu município, não é? Porque isso, caindo na justiça, demonstra mais uma vez a anarquia que é o Brasil, que no momento de crise não consegue, né, ter força política unificada. A questão não são os partidos, a questão não é a eleição, a questão é a vida das pessoas, inclusive econômica. Eu acho, sim, que é preciso abrir os negócios, eu acho que as pessoas precisam trabalhar, eu acho que o governo federal já devia estar dando mais oportunidades de possibilidades financeiras para as pessoas, as linhas de crédito federal estão muito difíceis, o auxílio emergencial é uma baderna, foi atrasado o repasse para os governos do estado e governos municipais dos bilhões. Então, começa de baixo para cima, mas volta, é uma roda gigante. Não é? Enquanto isso, nós vemos aqui nas ruas, eu falei com o meu filho ontem que trabalha pela rua também, e também nos fins de semana, né, os protestos, né, dos antifas e dos bolsonaristas, né, que estão, não politize a pandemia, politize a pandemia. Nós vamos ter 40 mil mortes agora, nos próximos 30 dias, Edinho. Nós não erramos os números porque é matemática pura, já estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. E enquanto não tiver remédio, enquanto não tiver vacina, não tem solução. É preciso entender isso. Então, quem está contra a pandemia, quem acha que o coronavírus não existe, abra mão das filas dos hospitais, inclusive particulares, porque não é o dinheiro que deve comprar a tua saúde, porque aí nós não somos uma humanidade, né? Você acha que o dinheiro é o parâmetro de civilidade? Você que não está preocupado em estar negando a pandemia, assim como está negando o presidente da República, abra mão do seu leito, inclusive privado. Você tocou muito bem nesse assunto financeiro e a gente tem que começar a questionar nessa nação, nós temos que começar a fazer o seguinte questionamento. Os cofres públicos federais foram abertos, no sentido de, foi encaminhado aí uma verba, né, alguns bilhões de auxílio para essa população. Como você disse, carece muito entendimento para entender essa distribuição, porque não chegou um bom percentual na mão de quem realmente precisava. E a pergunta é, dinheiro não se rasga. Para onde está indo todo esse dinheiro aí, Miguel? Por enquanto está só no papel, né? No populismo das pessoas, né? A corrupção está pegando os ratos, a polícia está pegando a corrupção de alguns ratos que ainda existem, e esses merecem ser severamente punidos, né? Eu acho que é nesse o foco que tem que se ter. E eu acho que nós devemos abrir fóruns de negociação para que não se chegue à questão de judicializar decretos, porque se judicializando este decreto, e depois o outro, e depois o outro, e depois o outro, né? Vai virar uma baderna, inclusive aqui na ponta. Eu abro, eu não abro, eu fecho, eu não fecho, eu tomo multa, eu não tomo multa. Né? O meu pai foi contador por muito tempo, e eu, quando criança, ajudava a trabalhar com ele, às vezes, e naquele tempo a lei era séria, você não podia, né? E parece que no Brasil, não, as leis pegam ou não pegam, né? A sonegação fiscal, as pessoas, mesmo depois aí da prisão de um ex-presidente, o pessoal continua tentando inocentá-lo, dizendo que ele não roubou, que ninguém sabe o que ele roubou, e roubou um monte de dinheiro, e as pessoas continuam apostando na roubalheira. Então, e você vê, Gedinho, assim, que numa segunda-feira, isso tudo começa uma semana, mais uma vez, as pessoas estão cansadas da doença, as pessoas estão cansadas, mas também, né,
paga-se o preço pela omissão. Não adianta, né, você agora também vitimar-se como cidadão, porque você, quando precisava fiscalizar o seu vereador, o seu deputado, o seu governador, não fiscalizou, deixou para a imprensa fiscalizar, deixou para os passionais fiscalizarem e aí a massa de manobra. Então as pessoas veem aí, por exemplo, eu vejo agora que muita gente já está em campanha, inclusive, né, nas redes sociais, aqui, e aí um critica o outro, né? Usando do mesmo populismo, né? Vejo candidatos a vereador que querem, né, de primeira viagem, ganhar espaço antecipado, criticando outros e falando isso, falando aquilo, quando não estão buscando educar a sociedade, estão buscando o seu próprio salário como vereador, o seu próprio destaque pessoal, o seu próprio emprego, e não servir a sociedade de verdade, Edinho. Esse é o problema Sim. que nós estamos enfrentando, uma baderna, Edinho. Vamos voltar de novo nossos olhares aqui para a região de Caxias do Sul, Miguel. Já pegando todo esse preâmbulo do que você disse, que vai servir de base para você fazer uma análise em cima desse questionamento que eu vou te trazer. Nós sabemos que um dos parâmetros que é utilizado pelo governo do estado para que estabeleça qual o critério de bandeira vai atuar, um deles é a disponibilidade de leitos vagos e a quantidade de leitos na sua totalidade. Nós chegamos, a Caxias do Sul não trouxe relatório domingo, nós temos o relatório de sábado aqui. O relatório de sábado já está muito desatualizado, frente à realidade do que pode estar a Caxias do Sul. Sábado bateu 350 casos positivos em Caxias do Sul. Claro que nós temos que fazer jus, dizer que realmente, né, casos que estão ativos se aproximam de 150 casos ativos em Caxias do Sul. Tá? Não é todos 350, é 150 casos ativos. Mas isso já mostra que traz um novo entendimento e interpretação para a lotação das UTIs. Nós estamos com, segundo os dados de sábado, 89% das UTIs ocupadas. Eu tenho uma informação não oficial, mas é uma fonte segura que me trouxe, que o Hospital Geral não há mais vagas de leito adulto disponível, que já estão ocupando um espaço do pronto-socorro improvisado. Já teriam 3 pessoas no pronto-socorro lá, né? Informações de fontes, ainda não informações oficializadas, que já trazem a defasagem desses números aqui, que mostram que 89% dos leitos estariam ocupados para Caxias do Sul. No entendimento, voltando agora para vocês entenderem, diz que um dos critérios é o número de leitos ocupados e a disponibilidade de leitos de UTI para uma região. Caxias do Sul, conseguindo adquirir mais leitos de UTI, seria uma saída ou uma interpretação a ser buscada? O objetivo realmente seria nós trabalharmos com a ideia do isolamento mesmo? Não, eu acho que o leito, a economia tem que funcionar. Nós precisamos sobreviver. Como é que nós vamos comer, depender desse governo federal maluco que nós temos aí, que presidente aloprado que nós temos? É impossível, né? Nós temos que trabalhar. A questão bom, também nada está perdido, né? Tudo pode ser reconversado. Só acho que os municípios também não têm toda a experiência, porque é a primeira vez que se passa por uma pandemia deste tamanho, né? Deste grau de dificuldade, mas tem que rever essa questão das bandeiras, e seria de bom senso que o governador não endurecesse. O que é de responsabilidade municipal, né, fica sob responsabilidade municipal. Caxias é de referência, recebe verbas estaduais e vai receber verbas agora, né, anunciadas a semana passada pelo senador, enfim, Carlos Renzi, né, que nós estaremos recebendo para o Hospital Geral. Então, são verbas de referência estadual da Secretaria Regional de Saúde. Então, o Caxias vai ter que ser responsabilizado, dividir as responsabilidades. O que é do município é do município. O município, então, tem autonomia para os seus cidadãos, com endereço, poder atendê-los livremente nos leitos que garante, o que é de referência estadual. Então, quer dizer, as bandeiras não deveriam ter sido regionais no começo, já que os municípios têm diferenças regionais. Os prefeitos deveriam ter questionado isso lá no começo. Agora, né, vai ser preciso fazer isso. Então, se tiver bom senso, o governador vai, né, e aí ele corre o risco, ou não, porque é um negociador e ele não é radical, até agora pelo menos, né? Então vamos mudar a bandeira. As bandeiras serão municipais, e o que for de referência estadual, o município que tiver referência estadual vai te responsabilizar em parte por isso. Vem alguém aí de Bento Gonçalves, de Garibaldi, de Vacaria, que está bem complicado lá também e não tem leito, vai para o leito do estado, que é administrado por Caxias. Temos que conversar, não é hora de radicalizar.
radicalizar, invadir o hospital, que é um absurdo, né? Que esse presidente fora da casinha falou, que as pessoas mais fora da casinha do que ele foram lá, né? Invadir e contaminar, é terrível. Isso não se faz. Isso o Brasil está sofrendo. Agora, de resto, acreditemos que no Rio Grande do Sul nós temos políticos sérios, só que não somos uma ilha, né? Nós sabíamos que isso ia acontecer, não somos Cassandras do mal, não estamos aqui para dizer... Mas era óbvio que isso ia acontecer. O pessoal achava que Caxias não ia acontecer, a pandemia, que Caxias está fora do planeta, né? Então, eu não sei. E acho, inclusive, que não piorou a questão em Caxias ainda, porque a classe, a elite caxiense não tem contato com os pobres, né? Os pobres são os trabalhadores, eles não têm contato direto. No Rio de Janeiro, São Paulo, onde os barzinhos, as pessoas não têm tanto preconceito com isso, com relação a isso, a questão se misturou mais rapidamente. Aqui em Caxias, o que nos está protegendo é justamente o elitismo, inclusive, não é a questão de que nós estamos aí cumprindo tudo direitinho. Fosse uma cidade menos preconceituosa com a pobreza, porque Caxias se preocupa com a pobreza desde que ela não chegue perto de ti, né? Aí nós estaríamos bem piores, com certeza, Edinho. E a coisa ainda vai ter mais dificuldades, mas é preciso flexibilizar as bandeiras, sim, garantindo leito. Não tem por que o município sofrer por causa do prefeito de Farroupilha. Eu não me responsabilizaria, sendo prefeito, por Farroupilha, por Bento, por Garibaldi. Cada um tem o seu próprio prefeito. Acho que é isso que o Flávio Cassino deve brigar. E os prefeitos que se garantem também, né? E a economia tem que trabalhar, com certeza. Último ponto de análise para nós fecharmos o programa de hoje. Shoppings lotados e parques lotados. O que a gente pode dizer sobre isso? Em Caxias do Sul, isso. Diversos flagras ontem, fotos postadas nas redes sociais, congestionamento, lotação. O que a gente pode avaliar sobre isso? Uma grande irresponsabilidade, né? Talvez o pipoqueiro tenha conseguido ganhar algum dinheiro, o vendedor de algodão doce, né? No parque, pelo menos. Eu não saí de casa, né? Fiquei no quintal da minha casa aqui, né? Até estou com um calo na mão de ficar cavando buraco, mas só isso, né? Não saímos de casa, ficamos aqui com o mesmo critério desde o começo. E ainda eu corro o risco de ser contaminado e essas pessoas não. Mas eu acredito em outros princípios de realidade, né, de ética, de moral, que não são os que são vigentes no Brasil, onde é cada um por si, né, e essa alopragem geral. O shopping lotado também, né, o desejo consumista das pessoas, né, esperamos que os empresários, então, paguem os seus impostos para que o dinheiro volte para a sociedade e chegue até a saúde, caso se contaminarem, né. Na verdade, é uma roleta russa. Né? Eu não exponho meus familiares, não exponho a minha família, e se acontecer, né, foi uma vontade de Deus. Né? Fazem 90 dias que eu não entro na casa da minha mãe e da minha irmã, né, e do meu sobrinho, né, porque eles também estão em grupo de risco. Ou seja, não abraço meu filho esteve aqui ontem, né, e nem tirou o capacete da moto, nem as luvas, né, nos cumprimentamos pelo cotovelo, e não entrou aqui dentro também. Então, eu acho que cada um, mais cedo ou mais tarde, né, vai acabar recebendo aquilo que planta. Não adianta, né, é preciso controlar a ansiedade, não tem remédio, não tem vacina, e se continuar nesta alopragem, Edinho, né, um número que eu guardei para mim sempre e espero que jamais aconteça, mas se continuar assim, até o final do inverno, nós teremos aqui em Caxias do Sul mais de 100 mortos, né, com risco de chegarmos aí a um número bem dramático, né, e isso eu não quero nem chegar a comentar, mas não pensemos que nós somos uma ilha no mundo, não. Né, nós vamos, pela proporção de 150 casos, se você colocar 10%, seriam 15 casos, é 6% o índice de letalidade médio, né, da Covid. Mortes. 6%. Nós temos 7 mortos, tá? Então quer dizer, se fossem 10 mortos, né, então só faltam 4 para nós termos a letalidade. Se contaminar aí 100 mil pessoas em Caxias do Sul, nós teremos mais de 500 mortos em Caxias até o final do inverno, e não é pouco não. Miguel, só de Covid-19. Miguel, desculpa te interromper, uma análise sua. Segunda-feira, hoje dia 15, o que você acha para Caxias do Sul que poderá ocorrer, analisando a matemática que até agora tem sido muito assertiva por sua parte, até o fechamento da semana, hoje segunda-feira, dia 15, até sexta-feira, dia 19. O que você projeta para Caxias, com números? Caxias tem sido positivo até agora, né? 150 números, eu acho que não vai crescer tanto, mas vai crescer mais rápido.
Os ônibus, se lembra, né, do passinho para frente, passinho para trás, do Mano Léo, que nós trouxemos aqui no começo da pandemia, os ônibus, o pessoal trabalhando também, né, o trabalhador é que está desprotegido, né, Edinho? Então, essa é a questão. O pessoal, eu vi um post agora, alguém falou aí, alguém que tem cultura, que já trabalhou em governo, eu não vou citar nome, né, se tem alguém dos supermercados, né, que não se contaminou ainda, porque os supermercados estão todos abertos, né, as farmácias também, porque o pessoal está tomando os cuidados, né, então, quer dizer, eu acho que vai ter um aumento. Agora não vou arriscar nenhum número, porque qualquer número pode ser colocado pessimismo e também exercício de futurologia, né? Mas se seguir a matemática dos dias, né, não esperemos dias melhores, não. Só quando começar a diminuir. Inclusive, nós teremos mais mortes, infelizmente, né? E você pode pegar todos os números de todos os países, há uma exatidão neles, é 6 a 7% de letalidade, independente da nação, da raça. Então, se você colocar 100 mil pessoas, 10% dessas 100 mil, né, daria 10 mil. Né? Se você pegar 100 mil pessoas, 10%, então quer dizer, 500 pessoas é um número baixo em Caxias do Sul até o fim da pandemia. Estaremos bem ainda, né? Esperemos, mas só que como só está morrendo gente pobre e há um ou outro famoso, o pessoal não está preocupado, né, Edinho? E aí é complicado. Aí eles falam, como é que eles falam? E daí, né? Aí a frase é essa, e daí? Miguel Brambila, abraço para você, meu irmão. Nosso tempo é o que nos manda embora, mas amanhã vamos estar aqui, a partir das 11h30, Miguel. Abraço. Um abraço, Edinho, valeu, mais um programa, se cuidem, até amanhã, voltamos com mais informações, vem aí o Bitcoin meio-dia, tchau. Bacana, Bitcoin meio-dia, a partir das 9 da meio-dia e 15, com ela, a jornalista Melissa Bueno. Assim nós encerramos então mais uma de nossas edições, muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado a você que está junto com a gente, Bitcoin TV, no seu smartphone, na palma da sua mão, e um destaque, né, daqui a pouco mais então, Bitcoin meio-dia para você. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.